desta música. Posso? Pode seguir. Vamos então, no fim de ouvir esta música maravilhosa, levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, Jesus Cristo, o Senhor, e pedindo ao Pai, ao nosso querido Pai, Pai, Paizinho, Pai querido, amor dos nossos corações, desde já te vamos louvar por este maravilhoso momento de estarmos todos aqui juntos e tendo como nosso mentor o nosso querido e amado Filipe e a nossa querida Patrícia. Senhor, dá-nos força e coragem para iniciar estes estudos e para melhor assimilar e compreender. Querido Pai, querido Mestre Jesus, é com a tua força e coragem que estamos aqui para melhor progredir e avançar nesta linda caminhada. Pai querido, também te agradeço pelo esforço, para que dês forças e coragem ao Filipe, pelo esforço que ele está fazendo na sua vida para pesquisar, para nos ensinar, e à nossa querida Patrícia, para cada um de nós melhorarmos nesta caminhada. E assim, tendo a certeza que não estamos sozinhos, que já temos os nossos bons espíritos a ajudar-nos, vamos dar início a este maravilhoso estudo que é o NEP. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus Pai. Com muito amor e gratidão, que assim seja. Que assim seja, Odete. Estamos já com todos aqui, nossos mentores e amigos, nos inspirando, porque aqui somos todos aprendizes, não há professores, estamos todos no caminho. Agradeço o carinho. Mas vamos juntos aí de mãos dadas, como disse, né, como diz essa bela mensagem aí de Francisco de Assis, que a gente possa se tornar esses instrumentos na obra do Pai e receber esse anúncio nos nossos corações que está sendo feito aí a Maria agora, nessas passagens que a gente está lendo, está estudando. Quem pode fazer a leitura para nós essa noite? Se Do quiser, texto? faço eu, Patrícia. Pode ir, então. Obrigada. De nada. Anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como será isto, visto que não conheço homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Vê Elizabeth, tua parente. Ela também concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para a chamada estéril, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Disse Maria: Eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Obrigada, Nica. Nada. Essa passagem mais do que emocionante, desde o seu início aí, né? Nos comovendo, nos envolvendo com esse anúncio mais que especial.
nos trazendo quase que de volta aí a esse momento, revivendo esse anúncio. E como a gente tem conversado, né, pensando nos anúncios que chegam para nós, que esses momentos em que a gente se assusta, se depara com desafios, com momentos que vão nos trazer a novos patamares aí interiores, a nos reconectar com o nosso íntimo, com a nossa essência divina. Então esse anúncio agora, né, Gabriel esclarece a Maria, tirando o seu temor, reconectando aí com a sua confiança, como a gente falou. E, como disse Minda, acho que foi lá no outro encontro, na outra semana, né, que o perfeito amor lança longe o temor. Então, era o perfeito amor, né, que se estava fazendo presente ali naquele momento. Falamos do eis que, né, que naquele momento já acontecia, era o momento certo daquela concepção se fazer, e falamos muito do conceber, de gestar, de dar à luz, de ventre, de oportunidades no ventre terreno, nesse útero terreno, né? E Nica leu um texto belo também de Chico sobre o nascimento de Jesus e quais os ensinos que ele nos traz, né? Essa luz que se faz em nós e que vamos aí tirando as nossas sombras para colocar no mundo as nossas obras, e a principal de todas, a obra da Boa Nova, do Evangelho, a obra de nos arrependermos, de fazermos a nossa metanoia, né, a nossa transformação mental e sentimental, e aí seguir as leis e o Evangelho. E agora eu vou deixar para a Minda fazer o nosso resumo do resumo aí, belíssimo, que ela sempre faz. Obrigado. Mas a Patrícia também já disse muito do que foi dito. Então eu vou ler o que escrevi. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Está-se a anunciar o nascimento de Jesus. Então falou-se em conceber, concessão, vai cruzar com a gestação. O processo da gestação no ventre de uma mãe é uma analogia de um parto espiritual. A gestação é como se fosse um princípio inteligente até ao estádio de espírito puro. Esse processo gestacional é de facto uma grande metáfora do ponto de vista espiritual. A vida de Jesus é a persuasão da vida espiritual. A Terra é um grande útero divino, onde temos a oportunidade de reencarnarmos para a nossa evolução. Maria vai dar à luz um filho. É o nosso coração que ganha pernas, é parte de nós que se gera dentro de nós. Tudo isto é obra divina do Criador. O Filipe deu também o exemplo da nossa casa com o Evangelho. Ele é o pai da casa com o Evangelho. E nós seremos os familiares. Tudo o que geremos se torna filhos de nós. Nós parimos a nossa obra. Todas as ações recorrem de nossos pensamentos, de uma reflexão com a palavra e a ação. Para que as obras possam ser concluídas, têm que vir do nosso ventre. Esse âmago e tudo se vai refletir no nosso interior. É o Cristo interno que nasce dentro de nós. Começamos na doutrina espírita no centro de Santarém e hoje estamos aqui, no nosso conforto do lar, reunidos neste bem maior para estudarmos aqui o NEP.
E um dia também vamos dizer, como Paulo disse, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Nós também vamos encontrar o nosso bem, a nossa bondade, vamos conseguir imprimir essas marcas, essas mudanças, essas marcas de Cristo em nós, com estas transformações e estes reconhecimentos. Precisamos fazer este mergulho dentro de nós. Este anúncio de Maria veio do mensageiro do Pai, através do anjo. Também nós recebemos muitas vezes anúncios para caminharmos no caminho do bem, no serviço ao próximo. Eles vêm para a nossa mudança, para a nossa transformação moral. Que nossa boca fale o que vai no nosso coração, transformando em bons sentimentos. É as nossas conquistas, dos nossos tesouros. Todo este momento de dar à luz, de gerar e gestar, anos de luz, falou então a Márcia também, esta parte. Todo este movimento de dar à luz, de gerar e gestar anos de luz, melhor que as minhas palavras, serão as palavras de Emmanuel. Os dons de Cristo, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida de Efésios 4:7 do cristianismo. A alma humana nestes 21 séculos foi esclarecida. Este processo gestacional também está dentro de nós, mas o campo de luta ainda permanece em nós. Muitos exemplos dão fruto com as graças do Senhor. Cristo trouxe o amor para nós. O homem, a pouco e pouco, vai plasmando em si mesmo a qualidade da ascensão progressiva em cada um de nós. Com um pouco de cada um de nós que trazemos para este processo, também vamos caminhando para a gestão de boas obras. Foi tirado de reflexões do livro Fonte Viva, a lição número 25. Depois veio o Filipe também com as suas reflexões. Se os teus olhos forem simples, o teu corpo será luminoso. O teu perispírito resplandece luz. Não tem doenças, é mais purificado. Este processo é mais desenvolvido no Evangelho de João. Jesus, sendo Filho de Deus, é a grande luz para a humanidade que vem iluminar todas estas consciências para a nossa transformação moral. Ele veio nos libertar da nossa própria escuridão. Dar à luz é o primeiro passo para que haja um despertar do nosso renascer, porque a partir do momento que Cristo nasce, é uma nova vida que se instala, é estarmos mais despertos para uma nova alma renascer e deixar ir a alma velha, tornar-nos homens melhores. Quando o Espírito é luminoso, tudo se ilumina à nossa volta, ao nosso redor. Quando permitimos que os outros possam crescer e brilhar, é sinónimo que ficamos felizes de ver o sucesso do outro. E isso é muito bom para nós. André Luiz também, no mundo espiritual, também sofreu bastante e só começou a ver a luz e a ter luz quando teve a consciência da sua condição espiritual, fruto da sua consciência. Foi-nos mostrado também no nosso lar. O carinho de Maria para o filho foi o encontro divino, é como o nosso trabalho que fazemos em nome de Jesus, aqui na nossa casa com o Evangelho, no NEP. O objetivo com que fazemos as coisas é com amor e temos orgulho bom nisso. Que os nossos serviços sejam uma representação e uma extensão nossa. E depois vem a reciprocidade do que se faz com amor. Imaginamos o Divaldo com aquela obra exterior, traz imensa gratidão para muitos irmãos, àqueles que ajudam. Depois ele também receberá o reverso da medalha. Imaginemos nós a sermos recebidos por todos estes irmãos que ajudamos na Terra, pelo qual também gostaríamos de ser recordados por alguém que também foi perseverante, assim como
Paulo de Tarso reconheceu quando caiu do cavalo. Foi o renascer nele. Paulo traz esta fonte crística e gera uma nova vida. Que possamos ser sempre fortalecidos na fé. Nós temos esta riqueza de estarmos aqui juntos. Cada um trilha o seu caminho. O processo é individual. Depois falamos, a quem chamarás o nome de Jesus? É uma pergunta. É claro que nós chamamos muito Jesus é quando estamos em aflição, não é? E depois disso, muitas vezes esquecemos-nos. Nós somos muitos mendigos da luz, a clamar pela paz, para que nos sintamos melhor e bem, não é? Quando nos rendemos, acendemos o nosso pirilampo, disse o Filipe. Essa luzinha que temos dentro de nós, do nosso coração. Quando acendemos a candeia, já conseguimos ver as paredes do nosso quarto íntimo. Às vezes temos os candeeiros cheios de pó, diz ele. Então temos que nos limpar, nos purificar, e é como o símbolo de lavar os pés aos discípulos. Como Jesus fez lavar os pés, é lavar a alma. Para que a luz que está dentro de nós refleta no nosso interior. O processo de mudança dói. Só se desilude quem ainda anda iludido. Escrevi muito desta vez. É no nome de Cristo que vamos ter a salvação. É o querer perdoar e às vezes não conseguirmos. Muitas vezes dizemos, eu sou calma, o outro é que me irrita e que me enerva. Mas realmente o processo é nosso, é connosco e não é com o outro. Só que nós ainda tornamos a culpa sempre no outro. Tu é que és o culpado, porque tu é que me irritas. Mas somos nós que ainda não temos aquela paz suficiente para suportar e ouvir muitas coisas. Temos esse conhecimento, mas ainda não conseguimos pôr em prática muitas vezes. Mas o processo é connosco mesmo, não é com o outro. A dinâmica de uma boa ação é uma oração. E sempre que fazemos a oração, seremos ouvidos. Sempre que nos apetece, chamamos os bons espíritos e seremos sempre ajudados por uma alma amiga ou por um espírito amigo que se encontra perto de nós. Quando elevamos o nosso pensamento a Jesus, Ele nos abraça. É como se tivéssemos muito tempo sem nos vermos. Ele vem ao nosso encontro. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele vem trazer-nos a alegria, a boa nova, o Evangelho. Fazemos como Maria, tudo suportou, e como Jesus, tudo sofreram, tudo creram, por amor. E nós cá estamos, para aprender um pouco mais a cada dia e seguir este caminho do amor. Obrigada por me escutar. Um beijinho. Obrigada, Minda. Maravilhoso. Obrigada, querida. Mais alguém quer colocar alguma coisa sobre o nosso encontro da semana passada? Esse anúncio que se faz verdadeiramente. Gabriel diz a Maria o que estaria para acontecer. Não? Nossa Minda querida já conseguiu aí super colocar um resumo maravilhoso com toda essa emoção, com esse carinho, nos lembrando que, como diz a passagem, o tempo era chegado, o tempo certo de esse verbo de Deus se fazer aqui carne entre nós e habitar entre nós, Deus que estaria entre nós, Jesus, e que vai então nos mostrar todo esse caminho de como viver essa gestação. Uma coisa que eu gostei muito que o Felipe falou, arqueólogos de nós mesmos, né? E ele vem nos mostrar como fazer essa arqueologia, como irmos buscar dentro de nós, trilhar essa concepção, né? Viver esse momento, gestar essas virtudes, como a Márcia falou e a Minda
trouxe aí o texto que ela citou, do Fonte Viva, capítulo 25, a gente segue nessa luta, né, pela batalha aí dos valores iluminativos, para germinar todas essas sementes que já estão em nós, já nasceram conosco, já temos essa centelha divina em nós. Mas o nosso irmão maior vem, então, para nos ensinar como fazer esse caminho, né? Como a gente buscar essa germinação, fazer esse processo da semente, aí, como diz a música lá dos nossos queridos Tim e Vanessa, que é o parto da vida. E a gente, então, gestando, né, e se utilizando dessa misericórdia divina que nos provém a Terra e os planetas para que a gente faça essas gestações aí de tempos em tempos, né, e vá amadurecendo essas sementes e tirando as nossas capas, né, tirando as nossas sombras e aí podendo dar a luz de nós mesmos. Então, Cristo vem nos mostrar como fazer esse processo, né? E como a Minda terminou, e foi o texto que o Felipe terminou, que eu anotei também, né? Que aí vamos tudo suportar, tudo vamos crer, vamos esperar e vamos sofrer, porque vamos já estar amando, né? Amando como Ele nos ama, como o Pai nos ama. Esse anúncio já estará completo em nós. E eu encontrei um outro textinho aqui, só para a gente, né, passar para o nosso versículo de hoje, que é do John MacArthur. Ele diz assim, então, né, que essa revelação de Gabriel ali, depois que ele deixou como que, né, o coração de Maria ali tranquilizado, que ela respirasse tranquila, que tudo se daria de forma divina e pela vontade do Pai, porque sim, ela, né, conceberia Jesus, né, o Filho do Pai, aí para uma obra salvadora, para uma vida justa, e aí de ressurreição e ascensão, mas também, como diz aí, como disse o texto do Felipe, também, né, com aí os desafios, né, e tudo isso começa com esse anúncio do nome que esse ser de luz deveria assumir aqui na Terra. Então, para nos salvar, para nos trazer esse caminho salvador, redentor. Então, o nosso versículo de hoje é o 32, que diz: Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Alguém gostaria de começar com o Ele será grande, que Gabriel também já anunciou um pouco antes ali sobre João Batista, o que podemos pensar sobre esse será grande agora? Vamos lá, Virgílio. Pode falar, Virgílio. Sim, boa noite. Eu tenho aqui uma dúvida sobre o 32. Diz, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai. Portanto, isto aqui não se refere a Jesus, Patrícia. Não, este Porque tema é sobre Jesus. porque ele está continuando o anúncio do 31, né? Quando ele disse, deixa eu pegar aqui o 31. Eis que conceberá no seu ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E aí ele continua, né? Ele será grande,
Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Portanto, é a continuação do 31. Isso, Sim. isso. Portanto, eu estava aqui na dúvida porque de David, seu pai. Agora aqui é que o pai de Jesus era José. Portanto, aqui é que eu baralhei. É porque aí ele vai falar da genealogia, Sim. para ele fazer referência às profecias, né? Que o Messias seria da genealogia de Davi. Então, que Davi seria o seu pai, para que as profecias se cumprissem, ele teria que ter essa genealogia vinda de Davi. Ok. Nós Tá vamos bem. chegar lá. Sim, tá bem. Muito obrigado, Patrícia. Imagina, imagina, Obrigado. imagina. Márcia, por favor. Boa noite. Boa noite. Sobre será grande, nós Tá- vimos. Tá bem baixinho. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Aí, agora tá Melhorou? melhor. Melhorou. Melhorou? Está muito Uhum. alto? Não, tá Está bom. muito alto? Olha, ele diz, e ele será grande. Aí, pelo que nós já estudamos, já aprendemos aqui, aqui se refere à grandeza espiritual de Jesus. Então, eu fui olhar o versículo 15. Por quê? Porque ali Gabriel também se refere, quando traz a mensagem a Zacarias, ele também diz, pois ele será grande diante do Senhor. E ali também ele se referia à grandeza de João Batista. Mas ele faz observações diferentes para João Batista, para a grandeza de João Batista e para a grandeza de Jesus. Então, são sutilezas que ele coloca quando ele diz assim, para João Batista, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Então, primeiro, ele fala de um comportamento no mundo corporal. E ele, em momento algum, ele faz essa referência para Jesus. Quando ele fala de Jesus, ele diz que ele será grande, mas o resto ele coloca num plano espiritual superior. Traz uma outra, vamos dizer assim, não é comparação, é uma outra explicação, ele traz um outro complemento a essa informação de será grande. E aí a gente pode ver a distinção que é feita, como nós já estamos caminhando nesse Evangelho de Lucas já um pouquinho, a gente já pode perceber a elevação que ele dá, diferente do que ele não tenha dado a grandeza, reconhecido a grandeza do espírito de João Batista, mas ele dá uma outra explicação, e dá uma outra grandeza ao Espírito que iria encarnar ali, ao Espírito de Jesus. Então, sempre esse grande, ele se refere à grandeza espiritual. E aí a gente já tem, com base no que nós já estudamos, condição de perceber a escala espiritual que ele vai colocando, que o anjo vai para a gente. Era isso que eu queria trazer aqui para o grupo para reflexão. Obrigada. Obrigada, Márcia. São naturezas espirituais diferentes, né? Não tem comparação. Sim, João Batista
é grande, era o precursor, veio preparar o caminho, veio preparar o terreno, né? Era o espírito de Elias, né? Mas não era um espírito puro ainda, como já sabemos que é Jesus, já pleno, sem imperfeições, que poderia então ser o Messias verdadeiramente, né? Ter essa missão de vir até nós, mostrar os caminhos, exemplificar as leis. Então não era nem possível uma comparação, como a Márcia falou. Era realmente são naturezas espirituais diferentes e propostas diferentes, né? Vai lá, Felipe. E eu vou. Mergulha. Então, isto há aqui muitas coisas. Aquela lista lá que você mandou agora, os 45 do segundo tempo. Mas eu tenho algumas coisas aqui. As 345 paginazinhas sobre essa passagem. Isso. Ora bem, então, dá-nos para refletir aqui sobre a grandeza, não é? O conceito de grandeza de Jesus. Eu trouxe aqui algumas referências para nos ajudar a refletir sobre isto. Desde logo, Jesus como governador espiritual do planeta, não é? Portanto, Jesus não é um líder religioso, não é ninguém da nossa ordem de grandeza. Eu gostei desta referência que a Márcia trouxe, porque João Batista, dos nascidos de mulher, foi o maior de todos, disse Jesus. O que significa que esta grandeza de João Batista é mais do ponto de vista dos espíritos imperfeitos, ou seja, dos espíritos que reencarnam. Porém, o Cristo, sendo espírito puro, ele já não está sujeito à matéria e, portanto, já não está sujeito aos processos reencarnatórios. Por isso é de uma outra natureza espiritual. Na questão 100 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a escala espírita, que é definida por 3 ordens: os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Dentro dos espíritos puros, passo aqui a citar, diz assim: caracteres gerais dos espíritos puros: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. O que desde logo significa que, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral, as duas asas do crescimento espiritual, eles, em relação aos espíritos de outras ordens, nomeadamente João Batista e todos nós, é, de facto, de uma elevação diferente. E depois coloca aqui Allan Kardec com raciocínio que diz assim: percorreram, os espíritos puros, todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Havendo atingido a soma das perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas nem expiações a sofrer. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus. Então vejam que Jesus vive a vida eterna, que é este sentimento de plenitude espiritual que não se altera em função das circunstâncias, porque já atingiu esta maturidade espiritual de alta envergadura espiritual. Diz Allan Kardec: gozam de uma felicidade inalterável. Vocês imaginem bem o que é nós temos uma felicidade inalterável. Porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus. Vejam, são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal.
Então Jesus Cristo é um executor da vontade de Deus. Está em perfeita comunhão com Deus. E por isso Jesus Cristo muitas vezes é confundido como uma inteligência divina, com um Deus. Porquê? Porque o estado de evolução espiritual é tão grande, tão grande, tão grande, que ele quase que se confunde com o próprio Deus, mas não é Deus, porque Deus só há um. Então é aquela citação do versículo: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, é neste sentido figurado da evolução espiritual que Jesus Cristo tem, que se confunde, não é, com o próprio Deus. Então a grandeza de Jesus está diretamente relacionada a esta sua evolução, a este seu estadio espiritual que Jesus coordena galáxias. Não é? Portanto, há muitas moradas na casa do meu pai. É um dos princípios da doutrina espírita. Nós andamos aqui formiguinhas neste planeta de expedição e provas, não é? Estamos enquadrados dentro de um sistema solar. Ora, as galáxias são vários milhões, bilhões de estrelas, cada um com os seus sistemas solares. Estão previstas pela ciência mais de 200 bilhões de galáxias. A gente fica doidos com tanta luzinha, não é? Parece os carrosséis e aquelas luzes só a piscar psicadélicas. Para quem tem... Ai, como é que é aquela doença de Epilepsia. epilepsia? Estava desgraçado. Ah, Então, vejam que a grandeza de Jesus é de facto infinita para aquilo que nós conhecemos a ordem de grandeza. Né? Portanto, é muito grande. Depois queria trazer também aqui a questão 625, que diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos-lo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quantos aos que, pretendendo instruir o homem da lei de Deus, o têm transviado? Pronto, isto aqui já vai fora. E eu agora queria partilhar aqui convosco, só para me calar, uma parte da Revista Espírita que fala dos Cristos. Estão a ver? Eu separei aqui. Diz assim, isto é fevereiro de 1858, e está a falar sobre aqui. Não. Estou a Vamos trabalhar. ligar os microfones, Virgílio. Pronto. Diz então assim, portanto, o contexto que antecede aqui este texto é das instruções dos Espíritos, o Messias e o Espiritismo. Pronto. E depois fala aqui sobre que vai ser enviado um novo Messias e a questão do Espírito da Verdade. Fala aqui sobre que o Espírito da Verdade, portanto, que os Cristos, eles têm uma característica que quando eles são Cristos, não importa saber muito se é efetivamente mesmo Jesus Cristo, mas que eles nesse estadio de evolução espiritual, o pensamento e o padrão de pensamento é o mesmo, ou seja, as intenções são as mesmas e, portanto, quando se fala em Espírito da Verdade na doutrina espírita, que se depreende que seja o próprio Cristo,
mas a identidade de ser mesmo Cristo verdadeiramente não importa, porque eles dizem aqui que mesmo que seja outro Cristo, porque na escala espírita há vários Cristos, né? Não é apenas Jesus Cristo, há outros espíritos, diz o texto, numerosos espíritos. Aliás, está aqui. Eis que uma questão se repete em toda a parte. O Messias anunciado é a mesma pessoa do Cristo? E aqui respondem. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Vai trazer a mesma ideia da questão 100. E depois diz que merecem ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias, modificadas conforme os tempos. Então vejam que o tipo de pensamento e a forma como eles se manifestam acaba por ser padronizada. E depois aqui diz, os Messias são seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante. Então vejam, eles tornam-se infalíveis, não falham. Porquê? Porque aprenderam tudo a respeito do viver. E acima das fraquezas humanas, mesmo na reencarnação. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Ou seja, Jesus coordena a manutenção da criação divina. Esta inteligência atingiu um grau tão grande de evolução que coordena, ou seja, temos aqui uma hierarquia espiritual. Nós temos Deus que está fora da criação e temos os Cristos como coordenadores e executores da vontade de Deus. Depois os espíritos bons que mantêm, né, as faixas vibratórias e a criação, e depois temos nós, os espíritos imperfeitos, que estão a caminho da jornada. E só para terminar, diz ele assim, verdadeiros representantes da divindade, da qual têm o pensamento. Agora imagina o que é que nós compreendermos o pensamento de Deus. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Espíritos dessas três categorias devem concorrer ao grande movimento regenerador que se opera. Então, só para terminar, perguntei se esse novo Messias é a mesma pessoa que Jesus de Nazaré. E esta parte é que eu adorei. Que vos importa se é o mesmo pensamento que anima a ambos? Se é Jesus, se não é, isso são coisas superficiais. O que importa não é a identidade do espírito, mas é a sua natureza espiritual. E a de Jesus é bem grandinha. É esse padrão vibratório inalterável, em comunhão indescritível com o Altíssimo, né? Por isso ele vai ser chamado Filho do Altíssimo, aí já está nessa comunhão de pensamento e de vibração. E como eu acabei de voltar da Samaria, o que ela fala lá, né? Quando ele se revela, ela fala, você é o Cristo. Né? Ela o chama de Cristo. Então essa referência aí Reconhecendo já... a sua grandeza, não é? Exato, exatamente, dessa referência à grandeza, né, desses seres altamente inteligentes, que eram identificados com o próprio Deus, como o Felipe falou, e que vem aí de encontro lá também com uma passagem de Isaías, em que ele diz, capítulo 9, versículos 5 e 6,
que ele diz, né, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será. E aí ele discorre todas essas características que a Márcia tinha colocado, né, para colocar a grandeza espiritual e tudo isso que o Felipe nos trouxe agora pela escala espírita aí, e por esse modelo e guia maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Ele traz com ele todas as virtudes aí plenamente desenvolvidas e para nos exemplificar, né? E aí ele continua do incremento desse principado, né? Então da expansão dessa sua chegada aí, que ele, né, esse novo reino, e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, como vai dizer o final aí do versículo de Lucas, e no seu reino, para o firmar e o fortificar, em juiz e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então é a vontade do Pai se fazendo através desse Cristo Altíssimo, né, em comunhão indescritível com o Pai, que vem aí para nos trazer esse... Eu interpretei assim, esse prelúdio, né, desse progresso que se faz dentro de nós, que nós temos que buscar, dessa gestação, né, das virtudes, e a certeza dessa felicidade a qual nós estamos destinados, a essa condição a qual ele alcançou e que nós podemos e iremos alcançar, esse estágio, né, moral. Exato, o Felipe está falando, buscar a nossa grandeza, exatamente. Ele vem nesse momento, que era o momento certo, de nos tirar dessa condição mais primitiva, para entrarmos já num estado de maturidade, que já tínhamos condição, para irmos agora para a nossa condição de regeneração, que já temos, já estamos entendendo o que ele nos trouxe, o que ele nos exemplificou, e vendo o que é possível ser feito, que é possível ser feito, né? E buscar essa grandeza em nós, essa luz em nós, essa nova era em nós, esse novo homem, e essa comunhão indescritível com o Pai que chegaremos. Nica, por favor. Agora, se calhar o que eu vou dizer já é bastante insignificante, mas não interessa. Pronto. Não, exatamente. Eu olho muito para as coisas práticas que Cristo deixou. E em relação ao sinónimo de grandeza, ele de facto vem personificar tudo o que isso, tudo o que essa palavra tem, ou que descreve, que é a nobreza. Ele tem a nobreza espiritual, ele já vem de uma escola espiritual em que já se atinge um grau de licenciatura, se podemos chegar, mestrado, enfim, já Pós-doutor, pós-doc, é pós-doutoramento. livre. Integridade, que de facto tudo aquilo que ele nos deixou, não há forma de deitarmos abaixo, não há nenhuma brecha, não há sítio nenhum por onde nós possamos deitar nada abaixo. Magnitude, ele de facto, dentro da sua simplicidade, tornou-se magnânimo, tudo o que ele fez foi sempre encarado como qualquer coisa fora de série. A honradez, de facto, ele sempre deixou em tudo também, e por onde passou, a sua honra, que está ligada à integridade, não é? A tal coerência espiritual e depois trazermos isso para a nossa vida, sabermos transportá-la para as atitudes. Ele também nos vai deixar isso. Elevação e generosidade, estas duas também muito a par uma da outra, porque quando uma pessoa de facto atinge já uma certa elevação moral,
esta generosidade também já sai naturalmente, já não é uma coisa que se tenha que fabricar dentro de nós, isto já caminha de mão dada, digamos. E depois fala aqui em glória, e de facto, glória é a soma disto tudo e é o resultado disto tudo, todas estas ações, toda esta luz, de tudo isto que ele vai deixar. Este exemplo vivo, de facto, que está ao alcance de nós todos, assim nós consigamos, não é? Trabalhá-lo. Agora, conseguir o pleno destes sinónimos que englobam esta palavra é complicado, mas. E depois, no fim, diz assim: característica, portanto, tudo isto é característica do que é hierarquicamente superior. Pronto, isto depois aqui resume tudo. E eu ia por aí, mas depois, entretanto, o Filipe também foi buscar, digamos, aquela parte que eu não traria, que é, de facto, a escala que nós temos que trabalhar e que existe, de facto, também como meta a atingir para todos. É uma forma de nos auxiliar, né? A Claro, organizar todo esse projeto nós dentro de somos nós. imperfeitíssimos, mas Sim. temos sempre esta esperança de podermos atingir, de facto, através do nosso trabalho espiritual também um dia, Iremos, porque o dia na eternidade nós nem sequer imaginamos o tempo que possa ser, não é? Portanto, deixamos iremos. assim como sendo uma coisa até fácil e que não demora assim tanto tempo. Vamos chegar, né? Pois, eu sou muito positiva e tenho esta coisa de aligeirar as coisas, mas pronto, temos que levar isto assim, porque senão também é um peso acrescido, não vale a pena. Isso, eu escutei uma frase hoje, assistindo um vídeo, Carlos Alberto, acho que foi, que ele diz: a virtude contagia e ilumina, porque ela nos motiva e nos estimula. Então a gente vai ficando com essa alegria, com essa esperança e com esse estímulo, né? Não é uma coisa que vai nos forçando, vai nos animando cada vez mais. Patrícia, já agora também acaba por ter um bocadinho de lógica em relação àquilo que a Patrícia agora disse. Eu depois também pesquisei o sinónimo da palavra filho em hebraico e quer dizer vida da casa, alegria da casa. Portanto, é essa alegria que depois também se transporta para nós. E a gente vai vendo os nossos filhos, as nossas obras, as nossas contribuições para a obra maior, e tudo isso vai nos animando, vai nos estimulando cada vez mais. E aí a gente fala, não tem problema, que seja a eternidade, mas só de saber os propósitos já nos basta e já nos faz seguir, já nos faz querer de coração, né? E essa coerência espiritual que a Nica falou, né? O Felipe também, dentro da escala espírita, essa moral ilibada e aí consistente, que até hoje, né, não se pôde dizer nada, foi exatamente o fio condutor que Kardec escolheu para construir o Evangelho, né? Porque é aí que está toda a nossa referência. Não há o que dizer, não há o que falar, não há o que contestar. Temos que aprender, temos que seguir. Felipe. A Nica vai falar um negocinho, peraí. É só uma coisa, eu acho que esta ideia de que o trabalho nunca vai acabar, eu acho que isto até, como é que eu ia dizer, para mim é motivador, porque eu sou daquelas pessoas que quando acordo de manhã gosto de já saber que tenho qualquer coisa para fazer, portanto isto nós acharmos que vamos trabalhar uma eternidade toda, eu acho que isto até é bom, porque uma pessoa não ter nada que fazer é que deve ser uma grande chatice. Ficar na nuvem. Eu acho que isto até nos motiva. Quer dizer, pronto, todos os Então, dias teremos que fazer qualquer coisa. Não quer dizer que saber que o trabalho nunca vai terminar e que ele vai se transformar, que ele vai se vai tornar havendo sempre.
numa coisa cada vez mais sublime, plena e de amor, de entrega, né? Como o Felipe falou, é, é, é muito bom. Vai lá, Felipe. Ainda está no mudo. Queríamos descanso, não é? Ela que é a nuvem. Mas, mas chegaram já os séculos. Bom, então eu lembrei-me daquela passagem que Jesus, quando inicia a sua via pública, começa a vida pública, começa a fazer as curas, começa a educar os discípulos, e a certa altura ele dirige-se a Cesareia de Filipe e pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes, e vós, para os discípulos, quem dizeis que eu sou? E Simão diz, em resposta, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus que vive. Então vejam que Simão Pedro também, à semelhança da Samaritana, entendeu que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que vive. O que significa que ele reconhece também esta autoridade moral do Cristo. E é muito interessante analisar que Simão tinha aquele temperamento assim, meio resingão, mas sempre que tinha uma repreensão ou um ensinamento de Jesus, ele tinha o coração humilde. E, portanto, o coração humilde faz-nos entender a verdadeira natureza espiritual e a verdadeira grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito bom para todos nós. E fiquei-me aqui com uma reflexão que é: quem é Jesus Cristo para nós? Quem é que nós dizemos que Jesus Cristo é? Será que nós o reconhecemos como Cristo? É porque reconhecer Jesus como Cristo é reconhecer como alguém que coordena os nossos destinos. E isso, de certa forma, dá-nos um consolo muito grande para o nosso viver, que é termos a sabedoria de entender que Ele sempre estará connosco, independentemente das circunstâncias. E isso dá-nos o desenvolvimento da nossa fé e faz com que nos entreguemos à vida e ao serviço árduo, no trabalho do bem, para confiarmos num futuro espiritual melhor para as nossas vidas. Portanto, arai, que a terra está preparada. Não é? Estamos semeando. Estamos semeando. Eu ando lendo umas coisas sobre Chico. E aí, quando eu me sinto cansada, eu lembro dessas leituras. E falo, vamos lá, continuar na missão, que é muito pequena perto de tudo que ele fez, e de tudo que ele viveu e das condições que ele viveu. Temos tudo para poder cumprir bem as nossas missões. Fábio, por favor. Nem de propósito, aqui, aliás, nem responder aqui um bocadinho à pergunta do Filipe, mas que dizer que a palavra grande, grandeza, tem enorme grandeza, como a palavra diz nesta redundância. E porquê? Porque quando nós vemos a nossa evolução, e vendo a minha evolução, eh, eh, eu já me considero um bocadinho maior. A minha grandeza é maior, o meu espírito é, sem dúvida, maior, mais luminoso do que era há uns anos atrás. E, é este patamar de grandeza que nós ambicionamos chegar. E respondendo aqui à pergunta, quando andei à procura de ser grande e da grandeza, aqui de Emanuel, e acho que responde um bocadinho à pergunta do Filipe, e que isto me fez bastante sentido. Para além do que todos já disseram,
da grandeza que Ele é, mas para a nossa grandeza, para a nossa compreensão, quanto mais o tempo avança mais no tempo, as trilhas das histórias, apertando-se da figura sublime, mais amplo esplendor lhe assinala a presença. Logo, quanto mais nós estamos aqui a estudar, quanto mais conhecemos a sua história, quanto mais, principalmente, a sentimos, maior será a sua beleza e maior grandeza terá para nós. E acho que esse objetivo é sentirmos e viver a sua grandeza. Acho que é isso. Obrigada, Fábio. É isso aí. A grandeza dele se faz presente nos nossos corações, nas nossas mentes, nos toca, nos faz querer alcançar a nossa grandeza. E é aí que está essa motivação, esse incentivo. E você falando da grandeza também, eu pensei na grandeza desse momento, desse anúncio que Gabriel faz, falando que ele seria grande, e que também, então, nos revela a grandeza, o tamanho da missão de Maria. Né? Vem junto aí essa qualificação da missão de Maria. Né? Então, novamente, a gente vai entendendo um pouco mais a grandeza espiritual de Maria. E aí, eu não sei que texto que eu li que foi, mas que diz que seu nome significa Senhora da Luz. Então, ela não poderia dar trazer à vida outra coisa senão a luz mais pura que Deus nos ofertou. Nica. Era em relação àquilo que o Filipe há bocado disse, o que era Jesus para nós e o que era Cristo para Deus. nós, Pronto. E de facto foi uma das coisas que eu consegui, digamos, reconfigurar dentro de mim quando comecei a estudar e a entender, através do Espiritismo, o que é Deus, ou quem é Deus. E é Deus. O que é Deus. Porque vimos de uma educação, não é, espiritual diferente, de uma linha diferente, em que se personifica Deus, não é? E levei um certo tempo a conseguir entender essa energia, que é isso que eu hoje sinto. Deus para mim é aquela energia que me enche e me faz transportar e passar as dificuldades e Jesus Cristo para mim está sempre presente, apesar de eu falar pouco nele. É engraçado que eu falo poucas vezes em Jesus, mas ele em mim é aquele exemplo vivo que me obriga a, quando eu vou tomar uma atitude, eu não me lembro de Deus, eu lembro-me daquilo que Jesus fez e daquilo que eu gostaria de fazer como ele fez. Como tal irmão, e eu como tenho irmãos, eu instintivamente olhava para os meus irmãos e para as atitudes que eles tinham. E moralmente é aquilo que me está sempre a ser mostrado e que anda sempre comigo, em qualquer hora do dia, em qualquer coisa que eu faça. No entanto, Deus é aquilo que me alimenta. De facto, é essa ligação interna que nós temos, a tal semente, não é? Nós somos filhos, temos esta ligação que nós não sabemos explicar, mas que existe. E que é isso que me anima, digamos, a minha força moral. E Jesus é aquela mão que eu sei que está por perto e tenho sempre a preocupação de honrá-lo no seu contributo de exemplo que nos trouxe. Eu acho que isso é de facto aquilo que eu melhor podia dar a ele, era essa preocupação diária de tentar imitá-lo. Isso. Porque nós também aprendemos por imitação. E então eu tento... É onde mais aprendemos, pelo exemplo. Né? O exemplo arrasta. Possível.
Pronto, é o Então, meu ele esforço veio, em relação ele a veio nos arrastar, né? Com o seu magnetismo, com a sua luz, com a sua clareza, com a sua grandeza, né, com a sua consistência, com a sua coerência. E é por isso, então, que Gabriel diz, né, que ele será chamado Filho do Altíssimo. Porque aí ele vai, né, nos dar essa paternidade divina, de nos tornarmos todos irmãos. E aí eu faço minhas palavras, porque eu também, né, ressignifiquei completamente o Cristo depois de reencontrar aí o caminho da doutrina, né, de entender qual era o sentido desses ensinamentos, qual era o sentido de seguir Jesus, porque ele é um mestre, porque ele, né, é o nosso irmão maior, porque ele vem então ser chamado de Filho do Altíssimo, o nosso irmão maior, que vem nos exemplificar. Alguém mais quer colocar alguma coisa sobre Filho do Altíssimo? A Márcia. Você já está em Filho do Altíssimo, né, Patrícia? Não, mas se você quiser... Não, eu só fiz um gancho aí, porque com o que a Nica falou, eu já peguei o gancho, mas pode falar o que você quiser. É porque ele será grande, e aí será chamado Filho do Altíssimo. Então, a questão de vermos Deus como Pai. Então, eu tenho uma leitura de uma mensagem de Emmanuel, chama A Videira. E eu acho bastante, para mim, pelo menos, foi muito esclarecedor em relação a Deus. Porque se há um capítulo na Gênese, no livro A Gênese, que fala da nossa compreensão da divindade, a compreensão limitada, o entendimento limitado, pelos questões de evolução, materiais, tudo que é colocado ali, essa lição de Emmanuel, como todas, é muito esclarecedora. Ele usa o versículo está em João 15:1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Então, Jesus fala isso. E aí eu vou ler só um pedacinho, não vou ler todo, chama A Videira. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Já começa limitando o nosso entendimento, não limitando, dizendo que o nosso entendimento é limitado. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a Terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. Então, aí nós estamos vendo o Altíssimo, né? Então, Emmanuel nos traz explicações sobre Deus. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Então, é aí, por aí, que por isso que ele é o caminho, a verdade, porque por ele ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque temos ainda grandes limitações para compreender, viver, sentir e viver a mensagem de Jesus.
mas ele, para que lhe sintamos a presença de Deus, em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Aí, lembrando da escala das explicações que o Felipe nos trouxe sobre os Cristos, que também ainda é algo assim que a gente fica imaginando, nossa compreensão limitada. E aí eu gosto, eu volto e meia, eu venho a essa mensagem de Emmanuel, a videira, que é sempre para entender, né? Buscar alguma... nós aqui encarnados, e eu falo do meu caso, para que a gente possa sentir essa presença divina com mais compreensão, com mais entendimento, para a gente poder amar de todo o nosso entendimento, embora limitado. Aqui, nessa parte que fala do Filho do Altíssimo, é isso que eu vejo. Sua personificação. Jesus veio com a personificação máxima de Deus. Daí que gera muita confusão, né? Mas para facilitar o nosso entendimento. Não sei se ajudou ou se complicou. Se não, as minhas palavras não foram claras, vamos ler a mensagem de Emmanuel, a videira. Tá bom? Obrigada. Não, obrigada. Não, ajuda sempre. Eu até coloquei aqui nas minhas anotações, né? É o filho da vontade desse Pai, desse Altíssimo, que vai chegar entre nós, né? E é um filho da pura luz, que está em plena comunhão com esse Pai, com essa luz, com essa sintonia, com essa vibração, e aí depois, né, vai ser chamado de Filho do Homem. E então, pelo anúncio que Gabriel faz do seu nome, né, ele já se faz reconhecer por esse Filho do Altíssimo, por essa vontade do Pai que se faria cumprir, e uma vontade que tem um propósito, tem finalidade, né, que era a salvação de todos os outros filhos, que é a salvação, né, de todos os outros filhos, a redenção. Cada um aí fazendo a sua busca arqueológica em si, descobrindo as suas sementes, germinando as suas sementes, então cada um se salvando pelos seus próprios méritos, por essa construção, essa germinação desse galinho da videira, que é, né, da enxertia divina que é feita em nós, para que a gente então chegue à nossa grandeza, como ele vem nos mostrar aí, como diz esse texto que a Márcia nos trouxe, belíssimo, né, como uma forma de nós compreendermos essa presença do Pai, que sim, Ele está em nós e Ele quer o melhor para nós. E aí também encontrei um texto de Emmanuel, claro, sempre Emmanuel, no Vinha de Luz, capítulo 160, que diz sobre os filhos da luz. E ele diz assim, que ele faz a reflexão sobre uma passagem da carta de Paulo aos Efésios, andai como filhos da luz. E ele diz assim, cada criatura dá sempre notícia da própria origem espiritual, que é o que estávamos falando sobre a grandeza espiritual de Jesus. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Ele procede do Altíssimo. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve, em mantos escuros de aflição.
Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. Todos nós que seguimos o Cristo grandioso que veio nos dar os exemplos e nos trazer essa presença do Pai, como ele disse lá para a mulher samaritana, que não vamos precisar de templos nem montes para orar e para estar em conexão com o Pai, é nos nossos corações. E aí ele continua, Emmanuel, a missão da luz é uniforme e insofismável, beneficia a todos sem distinção, não formula exigências para dar, afasta a sombra sem alarde, espalha alegria e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara, irradia-se. Ele veio irradiar entre nós essa sublimidade que já tinha adquirido há bilhões de anos atrás, desde que, né, se tornou o governador planetário. E eu até acho que nós já lemos esse texto aqui, mas achei ele muito oportuno para que a gente pudesse ter noção dessa grandeza, né, e dessa filiação do Altíssimo, dessa luz que vem para o bem de todos, com finalidade e pela cumprir a vontade do nosso Pai. Nica, por favor. Eu acho que nós já conseguimos ter uns ensaios de grandeza quando conseguimos ter compaixão pelo nosso próximo, quando conseguimos ser mais fraternos, conseguir ter aquela empatia de nos sabermos colocar naquele momento no lugar do outro. Eu acho que isso são pequenos ensaios de grandeza, nós estamos a tentar. E depois, como costuma dizer a Minda, em relação à luz, nós já tentamos ser uns pirilampos. Há dias em que a luz apaga e acende, quer dizer, na noite da escuridão nós conseguimos ser vistos, alguma coisinha. E há outros dias que, pronto, não temos essa intensidade para conseguirmos, para que os outros nos consigam ver. Mas eu acho que, de facto, é através dessa tentativa que a tal semente que nós temos cá vai também germinando mais qualquer coisa. Porque eu acho que é o tal substrato orgânico, divino, que vai alimentar o tal campo interno de cada um para que a germinação se faça da melhor forma. Isso. Lembra que São Francisco disse, né? É dando que se recebe. Então, doando de nós mesmos, receberemos de volta esses adubos divinos para irmos sendo cada vez mais grandes, cada vez maiores e melhores. Mais alguém? Não? Podemos, então, ver aí esse trono de Davi, que Deus lhe dará, que seria seu pai, por descendência, por hereditariedade, que já tinha sido profetizado pelo próprio Davi, que o Messias seria da sua linhagem, lá nos Salmos. E aí, numa referência de Henry, ele diz que séculos antes Deus prometeu ao Davi que seu reino seria para sempre.
Essa promessa se cumpriu na vinda de Jesus, um descendente direto de Davi, cujo reinado continuará pela eternidade. E aí lá em Jeremias, ele coloca: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Então já estavam aí, né? Muitos já haviam profetizado essa ligação do Messias com esse tronco, com esse ramo genealógico de Davi. Mateus, né, faz todo esse levantamento, porque para aquela época era muito importante que se soubesse, né, a genealogia, e também para dar aí o sentido de todas as profecias, né? Que mais que eu anotei aqui? Eu acho que esse aqui é o Harry ainda que coloca que esse vínculo, então, né, com a parte genealógica de Davi expressava autoridade, principalmente nos terrenos da fé, por parte daqueles que se dirigiam ao Mestre. Se criaturas de grandes conhecimentos e muita experiência viam Jesus como Filho de Deus, ou Filho do Deus Altíssimo, outras, acionando padrões de confiança e de muita humildade, imploravam o seu auxílio, dentro dos parâmetros da que a sua percepção poderia abranger, e o chamavam de Filho de Davi. Então, Lucas, colocando essa passagem para nós, pode nos querer dizer que Maria também pudesse ser dessa linhagem de Davi. Mas na passagem de Mateus, né, esse anúncio se faz ali por Gabriel também, né, de que José era diretamente da linhagem de Davi, e ele refaz então para apresentar, né, como ele estava escrevendo para todo o povo judeu, e para confirmar as profecias e nos dar essa certeza, né, de que somos todos aí filhos desse Pai e seus irmãos. Márcia, por favor. Obrigada. E quando vi essa passagem, também fiquei... Tá baixinho de novo. Tá baixinho? E agora, tá bom? Tá. Muito alto. Eu acho que é o Melhorou, jeito né? que você está segurando, tá tapando. Pode ser Aí, que eu fique tá melhor. Olha só, eu também, essa conexão com as profecias lá, principalmente com Isaías, 9:3, fala dessa chegada. Mas eu, quando eu vi ali do trono, eu vi também a questão da ascendência, mas a palavra trono me chamou, assim, me pescou, porque trono nos remete à realeza, e eu fui ao segundo capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Está lá, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E aí fala a vida futura, a realeza de Jesus, e segue. E aí eu peguei o item 4, que fala da realeza de Jesus. Então, é um parágrafo, vou tentar ler aqui. E não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Ou seja, não estamos falando de uma realeza para a terra, do forma que a gente entende o rei com coroa,
foi. Mas não terá ele uma realeza também na terra? Aí Kardec vai falando, nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? O que ele nos traz aqui? Isso, essa influência de Jesus sobre o progresso da humanidade, o nosso progresso íntimo, individual, essa eternidade dos ensinos, da sua boa nova, do Evangelho. Imperecível é a primeira, ou seja, essa, que não é a coroa, que é consagrada pela posteridade. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra, ou seja, a coroa, né, é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme diz, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, era isso, foi o que me puxou, foi o gancho que me puxou. Ele falou de trono, aí eu me remeteu à realeza. Eu achei bem oportuno é o item Muito. 4, capítulo 2, do segundo capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Era essa contribuição. Obrigada. Obrigada, Márcia. É muito pertinente, sim, para nós vermos que naquele momento em que, naquela cultura, naquela situação, né, era necessária ser feita essa, vamos dizer assim, como a gente faz aqui no NEP, essa contextualização dessa genealogia, para que os olhos de ver, né, e os ouvidos de ouvir pudessem despertar para essa realeza do Cristo e para esse reino de Deus dele, né? Esse reino que não é desse mundo, né? Da onde ele procede, dessas esferas do Altíssimo, não são desse mundo, de provas e expiações, né? Assim como, enquanto você estava falando, eu fui lembrando, né, que a felicidade também não é desse mundo, né? Porque nesse mundo ela é possível até um certo patamar. E depois a gente só vai experimentar essa felicidade plena à medida que a gente for fazendo aí esses nossos esforços, né? Implantando esse reino de Deus no nosso íntimo, para que a gente possa ir galgando esses patamares ou esses estágios até chegar a essa comunhão com Deus, né? Estar aí nos mundos felizes. Então,
como a Márcia falou, no trono, aí eu fiquei pensando aqui, né? Porque o reinado dele é eterno. Então, que lugar nos nossos corações, né? Nós já damos a ele. Nós já estamos colocando ele no trono nos nossos corações, no centro, colocando aí como figura principal, como a Nica falou, né? Essa ressignificação do sentido do Cristo, de Jesus, do que ele traz para nós, saindo aí dessas letras, né? Buscando o sentido de tudo isso que foi deixado para nós em todas as escrituras, né? Nas profecias do Antigo Testamento, e tanto nas palavras dos apóstolos. Nós já damos esse lugar para ele nos nossos corações, já temos essa condição. Vai lá, Nica. Não Era precisa por responder, não, pode falar. seguir um bocado este raciocínio de linhagem e de genealogia. Eu acho que nós, com o trabalho e o esforço moral que fazemos em relação à nossa família, à nossa descendência, aos nossos filhos, também estamos de alguma forma a criar essa linhagem, essa descendência, porque eu já vim de pais bons, poderia não ser uma filha boa de facto, portanto isto já deve ser um merecimento meu também, mas deram-me estes pais, provavelmente para eu absorver os ensinamentos que eles me iriam passar a nível moral, não é? Você Que eu de alguma escolheu, forma absorvi e que eu penso que também irei deixar para os meus filhos. E tenho a esperança que depois irá ficar para os netos, porque isto, as famílias não são ao acaso, não é? Portanto, isto tem toda uma engrenagem e penso que nós vamos nos puxando mutuamente. Claro que no meio deste contexto, às vezes aparentemente maravilhoso, aparece assim algum filho, alguém que tenta de alguma forma destabilizar essa linhagem que nós estamos construindo. Mas isso também faz parte do tal crescimento. do Pronto. reajuste. É depois aí que se vai ver se os alicerces morais estão bem construídos de alguma forma, não é? E eu acho que é esse trono que nós vamos, de alguma forma, também construindo, não é? E que algum dia poderemos dizer, consegui, de facto, criar a minha casa de David, de alguma forma. Já deixei uma descendência moral capaz de me suster e de passar a outros essa herança, de facto, que interessa, não a parte material da coisa, mas a parte do conhecimento moral, e não só, porque nós, para termos conhecimento moral, também temos que ter outro tipo de conhecimento, não é? E é por aí que o mundo também vai avançando. Porque eu imagino as conversas que não existirão nesses mundos que eu gostaria muito de um dia, porque não deve ter nada a ver com esta conversa da treta que nós temos por aqui, não é? Há de ser uma coisa um bocadinho. Esta já não é bem da treta, mas, não é? Mas estamos também a fazer estes ensaios para depois um dia Poder estar lá, fazermos é uma isso. coisa Mas transcendental. mas é isso, mostra para nós, acho que é importante isso que você falou, Nica, que nada é o acaso. Que nada é o acaso. E que a gente vai criando essa linhagem, né? E que a gente vai deixando aí as nossas marcas. E que é importante dar essa sequência para que os planejamentos se cumpram, né? Para a gente viemos, né? Escolhemos nossos pais, escolhemos nossas famílias,
mas eles também nos aceitaram, aceitaram a missão. Então, é um trabalho de equipe, né? É um trabalho de equipe. E se conseguirmos ir mantendo essas missões através aí da estrutura da família, aí sim, um dia, como disse o Felipe, né? Seremos os completistas em alguma gestação aí dessa nossa aqui na passagem da Terra. Virgílio, por favor. Tá no mudo ainda. Era sobre aqui a minha ignorância de há pouco, por causa de David, seu pai. E então eu estive aqui a pesquisar, e pronto, a Patrícia já me tinha explicado, mas tenho aqui Diga. sobre o livro de Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. E então o capítulo Filho de David. Posso ler, Patrícia? É muito Então comprido? Não, não. Então, vamos lá. Estando reunidos os fariseus, perguntou-lhes Jesus, dizendo: que vos parece a respeito do Cristo? De quem é filho? Disseram: de David. Disse-lhes: como então David, em espírito, chamou Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor: senta à minha direita, em que ponha teus inimigos sob teus pés. Se, pois, David chama o Senhor, como é filho dele, e ninguém pode responder-lhe uma palavra, nem ninguém ousou mais interrogá-lo. Desde esse dia, e respondendo, Jesus disse, ao ensinar no templo, como diziam os escribas, que o Cristo é filho de David. O próprio David falou no Espírito, o Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta à minha direita, até que ponha teus inimigos sob teus pés. O próprio David deu-lhe o Senhor de onde, pois, é filho dele. Grande multidão ouvia-o com satisfação, e ninguém ousava mais interrogá-lo. Disse-lhes, como dizem ser o Cristo, filho de David, pois o próprio David... E é tudo aqui nesta Obrigada, passagem deste Virgílio. livro. Nada. Pois o próprio Davi, lá no Salmo 89, fica de para casa, para todos lerem, porque é um pouquinho extenso aqui, mais especificamente no versículo 29, ele diz, farei durar para sempre a sua descendência, o seu trono, como os dias do céu. E o Salmo se chama Promessa do Reino Messiânico a Davi. Então, os fariseus sabiam muito bem desse salmo, dessas profecias, e quando Jesus lhes pergunta o que eles entendiam como quem era o Cristo, de quem ele era filho, eles souberam responder muito bem e não poderiam contestá-lo mais, porque estava escrito. E a lei e a Torá para eles, até hoje, é indiscutível. Felipe, quer colocar o vídeo? Se calhar fazemos a prece, caso seja tempo de terminar. Alguém quer colocar mais alguma coisa? É
São versículos muito fortes aí, de muitas reflexões interiores, né? Eu gostei muito dessa frase que eu escutei hoje, né? Da virtude que contagia e ilumina, porque vai nos motivando, vai nos estimulando, essa luz que vai se fazendo em nós, vai nos dando esse impulso a seguir e a querer ser cada vez melhor, cada vez maior para todos que estão à nossa volta, para a nossa genealogia, para os nossos descendentes, né? E que a gente possa, então, colocar Jesus aí no trono dos nossos corações e encontrar com Ele esse caminho libertador e salvador que virá pela nossa decisão de trilhar o caminho junto com Ele. Quem pode fazer a nossa prece final, por favor? Posso fazer, Patrícia, já que falei Obrigada. tanto. Obrigada, Nica. E antes Então, da prece, espera. Da prece. Desculpa, não vi que o Felipe estava com a mão levantada. Eu queria fazer aqui uma conclusão que eu ouvi esta semana, que é uma pergunta que nós podemos sempre colocar nos finais do estudo, que é que eu aprendi com Jesus hoje, não é? E estava a pensar e a fazer essa pergunta a mim mesmo, não é? Qual é o sumo que se retira que retirei aqui do estudo de hoje? É de facto uma reflexão sobre a grandeza de Jesus, não é? Sobre este sentido desta grandiosidade do Mestre, mas não este Cristo galáctico que nós falámos, mas estava aqui a pensar que a grandeza de Jesus se viu sobretudo quando ele estava na cruz, quando ele estava vencido pelo mundo, e foi aí que ele manifestou a sua verdadeira luz e a sua verdadeira grandiosidade, a sua verdadeira grandeza. Quando ele diz: perdoai-os, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Então essa é a grandiosidade do Espírito, que é a grandiosidade do amor maior, que se reflete nas nossas ações, ainda que as coisas sejam adversas. Isso dá-nos vontade, pelo menos a mim, e certamente que a vós também, de nós também irmos buscar a nossa grandeza, não é? De também nós podermos perdoar a quem nos ofende, também nós estarmos vinculados a esta proposta maior. Nós também somos filhos de Deus, também somos filhos daqueles primeiros cristãos que dedicaram toda a sua vida a esta causa maior, e nós hoje, nos tempos que estamos, também estamos a ser, ou seja, estamos numa árvore genealógica de uma ideia maior. E isso também é muito relevante para nós, e que nós nos possamos todos entregar ao serviço, ao trabalho, porque quanto mais trabalharmos, mais manifestamos a nossa grandeza. É um trabalho árduo, mas que certamente valerá a pena para todos nós. Era isso. Obrigada. Que assim seja. Nica. eu há dias fiz aqui uma oração em que fui lá pensar no Pai, mas de facto agora quando eu li as palavras não faz sentido ser ao Pai. Isto tem muito mais sentido ser feita com o nome de Jesus, que de facto é aquilo que nos aproxima e nos conduz ao Pai, de facto. E que é assim: Jesus, tu és a porta que se abre a quem se perde e chora. Tu és o pão que sacia quem está em agonia. És a razão que faz o bem ao coração, a morada certa para aquele que precisa de perdão. Tu és a luz, a essência divina que nos guia e nos conduz. E que nós possamos hoje, de facto, acender dentro de nós esta luz, esta razão
para que nos possa sustentar a cada dia neste caminho que o nosso irmão maior, com o seu amor, nos mostrou, e que com ele possamos de facto um dia chegar até junto do Pai para podermos entender na sua magnitude, na sua essência de amor, de perdão, de grandeza. E assim já de alguma forma mais esclarecidos e mais fortalecidos, possamos durante esta semana pôr mais em prática tudo aquilo que de facto aqui refletimos e vamos cimentando dentro de nós. Que assim seja. Obrigada, Ninfa. Nada.